Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Empresários em Ação, um programa da Associação de Micro, Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais aqui da nossa região metropolitana de Florianópolis, a AMP Metropolitana. Este é o espaço de debate, atualidades, o mundo do pequeno negócio na TV. Você, empresário, aqui se vê na TV, sempre ao ar pela nossa querida e democrática TV Floripa. Antes de a gente iniciar o programa de hoje, vamos trazer um recadinho sobre o Compre do Pequeno, esse belo movimento no Brasil que termina agora no dia 5 de outubro. Vamos ver. Dia 5 de outubro é o dia da micro e da pequena empresa. Nesse dia também será o auge do movimento Compre do Pequeno. Utilize esse dia para comprar da mercearia do seu bairro, da lanchonete próxima à sua casa. Venha também para o movimento Compre do Pequeno e incentive o crescimento dos pequenos negócios no Brasil. Esse é o recado, meus amigos. Compre do pequeno, incentive a compra do pequeno, compre no seu bairro, dê geração de emprego no seu bairro, forneça desenvolvimento econômico no seu bairro, ajude o pequeno a crescer. O pequeno crescendo, a cidade cresce, o desenvolvimento econômico aparece. Conto com você nessa bela campanha do Compre do Pequeno. No programa de hoje, eu tenho a grata satisfação de receber o contador e empresário, presidente do CRC, Adilson Cordeiro. Adilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Fábio. Meus amigos, o contabilista, o contador, o escritório de contabilidade é o grande parceiro do pequeno empresário. Não há possibilidade de um pequeno empresário hoje sobreviver sem um escritório de contábil do lado. Uma grande empresa tem o seu setor jurídico, seu setor contábil, seu setor de RH. Todos esses setores, Cordeiro, de uma pequena empresa são o escritório de contabilidade parceiro deles. Por isso a gente tem muito respeito e muito carinho pelos contabilistas. O que é o CRC em Santa Catarina? Qual é a atuação, qual é a dimensão do CRC em Santa Catarina, Adilson? Obrigado, Fábio, pelo espaço. As tuas palavras realmente fazem um significado muito forte, porque hoje o pequeno empresário não tem suporte. E o suporte dele será sempre do contador, né? Então liga para o profissional da contabilidade para resolver tudo. Essa é a nossa realidade hoje, trabalhando com o pequeno e médio empresário. Quero usar esse espaço para parabenizar a todos os contadores do Estado e do Brasil também pela passagem do nosso dia 22 de setembro. Hoje nós somos praticamente aqui no Estado em torno de 75% são contadores e 25% técnicos, né? Bem acima da média nacional, que está em torno de 36% de técnico contabilidade. Então, isso em virtude do aumento de até um programa que o próprio CRC fez lá no ano 2000, 2001, que foi um ingresso dos técnicos em contabilidade em algumas instituições de ensino sem a necessidade de prestar vestibular. Uhum. É o pessoal com muito mais experiência, muitos anos de empresa e que estava lá precisando dar uma reciclada, se jogar no mercado como contador e estava como técnico contabilidade. Então, aumentou muito a nossa relação com os contadores. A formação desse pessoal que ingressa agora no mercado de trabalho, contabilista, técnico contábil, como é que está essa formação? Boa pergunta. A nossa lei de regência mudou em 2010. Então, as portas se fecharam para o registro de técnico contabilidade agora em 2015. Passou 5 anos, a lei deu essa janela de 5 anos. Então, a partir de agora, a partir de junho desde junho passado, o técnico contabilidade não consegue mais fazer registro. Até por isso mesmo, desde 2010 para cá, os cursos de técnico contabilidade eles têm minguado. A tendência é essa mesmo e o pessoal tem buscado muito o nível superior. Eu sou formado em técnico contabilidade também, né? Na saudoso colégio Pio XII lá no Estreito. E realmente naquela época a gente até discute muito isso hoje, a gente aprendia de fato a contabilidade. Por quê? Porque era uma vida muito mais simples, o professor chegava em sala de aula e ensinava a contabilidade de A a Z. Hoje, com a dinâmica que nós temos que nos preocupar com a evolução de toda a esfera fiscal, tem toda a relação trabalhista e as relações societárias. Então o contador hoje ele vive num universo de loucura. Hoje, em média, a cada 34 minutos, uma norma tributária muda nesse país. Então, num dia, 16 novas normas. É uma loucura, é uma enxurrada de informação. Então, hoje, os cursos de contabilidade, a gente sabe que, por mais que eles tenham uma grande capacitação, e nós temos belíssimos cursos em todo o estado, a dificuldade que é formar um profissional do qual o mercado realmente deseja, né? Que sai da universidade sabendo fiscal, sabendo contábil, pessoal, sabendo societário, relações.
É difícil, muito difícil, né? Bem diferente daquele nosso perfil de 25 anos atrás, quando eu me formei em técnico de contabilidade, em que nós íamos para a sala de aula e fazíamos os razonetezinhos à mão, fechávamos o balançozinho à mão, né? O laminota. Uma mesma nota lá, bem saudoso o tempo mesmo. Mas o CRC é uma autarquia federal. Muitos acabam confundindo a relação do CRC com os sindicatos. Nós temos os SESCONs, nós temos os sindicontes, nós temos a FECONTESC, que eles trabalham mais para o empresário e para o profissional da contabilidade. O contador e as regras e as normas éticas e administrativas, essas são vinculadas ao CRC, que é uma autarquia federal, criada lá em 46, e a prerrogativa principal dela é registro, fiscalização e agora a educação continuada desde 2010, com essa nova alteração na lei. Então, nós temos aí uma atuação em todo o Estado, baseada muito na educação profissional. Nós temos o PEC, que é o Programa de Educação Continuada, em parceria com as entidades contábeis em todo o Estado, que passamos de 40 mil inscrições ao ano. Então, a necessidade crescente, latente do profissional da contabilidade estar estudando o tempo todo, então gera essa demanda e a gente está o tempo todo se jogando no mercado aí, com palestras, com cursos, com minicursos, e alguns deles a gente até tem um curso de um pouco mais de longa duração, de 100 até 110, 120 horas de duração, que são os cursos assim, um pouco mais encorpados, focados, por exemplo, contabilizando com direito nós temos. São 100, 120 horas de direito, mas é muito bom, inclusive eu fiz. Contabilizando com sucesso lá no passado, que foi um programa que a gente fez para tentar minimizar, um projeto junto com o SEBRAE Nacional, para tentar minimizar a mortandade das empresas. Empreendedorismo. Exatamente. Então, foram 9 meses, a gente brincava que era um filho que ia nascer, 9 meses brigando com o contador no sentido de mexer com as ações dele no dia a dia, de tirá-lo da cadeira, de ir até o empresário, de ser esse consultor que tu falaste no início do programa. E aí criaram-se vários contabilizandos com a administração e também agora, por último, a gente criou em 2012 o contabilizando com o IFRS com o SPED, também em torno de 100 horas mais ou menos de curso, focado nas normas internacionais de contabilidade, que o Brasil, na verdade, em 2008, a lei federal abriu as portas. Então, hoje o investidor da Europa, ele consegue olhar para a tua empresa, ver o balanço e entender. A contabilidade, ela passou a ter uma formatação, vamos dizer assim, uma linguagem universal. Adilson, tu tocas num assunto muito interessante, que é a capacitação constante do contador, né? Primeiro que ele não se forma empresário da contabilidade, né? Ele se forma um contador, né? Ele não sabe gerir um escritório, né? Essa capacitação constante da parte técnica e da parte empreendedora, ela de fato é muito importante. A gente é embebecido diariamente sobre várias leis. Como é que o empresário de um pequeno negócio vai conseguir compreender um manicômio jurídico tributário que é de lei, se não com um contador, né? O CRC hoje, quantos contabilistas têm registrado no CRC Santa Catarina? Que, ousa dizer, é um dos principais conselhos de Santa Catarina, não tenho dúvida alguma disso. Obrigado. Passamos de 21 mil profissionais devidamente registrados no Estado. É um número que assusta. Quando eu assumi a presidência, 4 anos atrás, aí nós tínhamos em torno de 16 a 17 mil. E deu um boom. A profissão contábil realmente deu um boom em todo o país. E agora com crise, a tendência é aumentar mais ainda. A valorização que houve do contador, do accountant nos Estados Unidos, tá, aconteceu depois da crise do subprime em 2008. Então nós somos mais de 21 mil profissionais devidamente registrados no Estado e somos quase 5.200 empresas. E assusta, né? É um número que realmente assusta muito. São 5.200 empresas de contabilidade. Eu faço uma estimativa que hoje a família contábil catarinense, ela de forma direta, pessoas diretas trabalhando, eu creio que ultrapassa 120 mil pessoas brincando. É uma massa de gente enorme. De fato enorme. A gente vai terminar o primeiro bloco, mas eu quero que a gente termine, tu me respondendo uma pergunta. Tem espaço para esse povo trabalhar, para esse mundo de contabilistas trabalhar? Está faltando profissional habilitado no mercado. Essa é a verdade. Está faltando para as empresas, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. O Adilson deu a dica, meu amigo. Está faltando profissional especializado. Aproveite a deixa, venha para o mercado, capacite, venha para o CRC, profissionalize, participe dessa grande instituição e faça um bom trabalho para esse empresário nosso do dia a dia que precisa. A gente termina o primeiro bloco, já a gente volta nesse grande papo sobre contabilidade e empresários em Santa Catarina. É um minutinho só. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou?
X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Voltamos com o nosso programa Empresários em Ação, hoje com o presidente do CRC, Adilson Cordeiro. Nós terminamos o primeiro bloco falando de mercado, atuação do contabilista. Agora eu quero a dica, eu quero a morta. Adilson, dá a morta para o pessoal. Quais as áreas de atuação que está deficiente e o contador pode começar a atuar e trabalhar? A boa dica é toda a contabilidade. Na esfera fiscal, societária, na parte contábil mesmo. E agora nós temos duas grandes vertentes que vão ser o E-Social e o Bloco K. O Bloco K está previsto começar em janeiro de 2016. O que é o Bloco K? É uma legislação dos anos 70. Então tem 45 anos, não é novidade nenhuma. Mas o governo, ele quer o que com isso, Fábio? Ele quer, o fisco, ele quer verificar o quanto que você gastou na produção de determinado produto. Quer saber o quanto foi de matéria-prima, o quanto que houve de desperdício. Lógico, ele quer chegar talvez num problema grande que é o estoque das empresas, o controle do estoque. Então, o Bloco K vai ser um dificultador para os empresários, para a classe contábil, em operacionalizar e desmistificar isso, porque hoje o controle é feito, né, de forma artesanal. A gente está falando das pequenas e médias empresas. As grandes empresas, com certeza, elas têm um software de gestão, ERP sensacional, baixa de forma automática, então é muito fácil. Mas para o pequeno e médio empresário, quando for atingido nisso, por meio do Bloco K, a preocupação é grande, em ter mão de obra especializada. E a outra é o E-Social. O E-Social começa agora em novembro as empregadas domésticas e o governo, na verdade, inverteu. A gente pensou que a doméstica fosse ficar para 2017, início de 2018. Na verdade, começou agora, porque provavelmente o governo enxerga nesse norte aí um possível filão para arrecadar. Eu não tenho dúvida alguma. Eu também não tenho dúvida nenhuma. Então, ele inverteu e já colocou agora a empregada doméstica, agora em novembro desse ano, já estamos às portas de usar o E-Social. O que vai ser o E-Social? O E-Social é transformar toda a vida dos recursos humanos de uma empresa, admissão, demissão, férias, 13º, folha, rúbrica, ponto, tudo mais, os atestados demissionais, admissionais, toda a vida da relação trabalhista passa a ser digital, assinada pelo profissional da contabilidade e pelo empresário. Então isso vai mudar e eu arrisco a dizer, e ontem eu falava numa palestra que para mim vai ser o maior dos SPEDs. Na sua complexidade, quem já teve a oportunidade de ler ou passear dentro do layout do E-Social, vai ser algo fantástico, que da sua admissão até o desligamento, da sua admissão até, por exemplo, a liberação do médico perito da Previdência Social, todo esse trâmite de informação tem que estar dentro do E-Social. E para isso nós vamos ter que ter pessoas qualificadas dentro da empresa. Eu rogo a atenção do empresário, porque nós não conseguiremos fazer o E-Social sozinho. O E-Social, ele nasce dentro da empresa. É a vida do empregado que a contabilidade vai importar, validar e encaminhar de forma digital. O E-Social que já foi prorrogado algumas vezes, né, Cunha? Boa pergunta, porque ele já vem mais ou menos uns 3 ou 4 anos sendo prorrogado. Sabe por quê? Devido exatamente à sua amplitude. E, Cordeiro, eu assumo também o porquê, que as entidades de microempresa também são um dos porquê. Nós viemos travando o início do E-Social há um bom tempo, pelo fato de o E-Social ele não trazer no seu bojo o tratamento diferenciado e favorecido que a Constituição nos garante para a microempresa. Então, fomos a Brasília várias vezes, seguramos várias vezes, enquanto não tivesse tratamento diferenciado. Aliás, o governo federal ainda não entendeu que microempresa é aquela que fatura até um determinado valor e não aquela que tem 10, 12 ou 14 funcionários. Né? Essa foi uma das travas também. Vocês estão cobertos de razão, a gente vem acompanhando isso também e defendemos que o pequeno e médio empresário, a gente sabe da dificuldade dele. É o famoso jogador de futebol que, né, ele é zagueiro, chuta, cabeceia, vai lá e bate escanteio. Sabe da dificuldade do pequeno empresário? Então, já está previsto, o governo está sinalizando, Fábio, para o MEI, para o doméstico, para o produtor rural com até 2 empregados e para o simples até 7 empregados, era 9, já baixou para 7, um tratamento diferenciado, uma folha simplificada e também um acesso mais facilitado ao processo. E nesse momento não necessitando da certificação digital. A gente então vai poder fazer com aquela procuração eletrônica, que é gratuita. Também é um lado também que vem de forma ao encontro, ao desejo da AMP também. O Adilson, vocês estão recebendo o GETON da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, para fazer tanto trabalho que o fiscal deveria estar fazendo? O contador hoje, o profissional da contabilidade, é um funcionário do Estado, de todo ele, seja a esfera municipal, estadual ou federal, é gratuito. A gente trabalha, armazena todas essas informações do SPED. O que nós imaginamos de informação hoje dentro dos mecanismos da fiscalização,
todas elas nascem da contabilidade. Nós entregamos mais ou menos uma centena de obrigações acessórias que, muitas delas com multas assim, confiscatórias, exorbitantes, quebram uma empresa, se deixar, passam de R$500 mil, e a classe contábil que, na verdade, informa tudo isso para o fisco. Adilson, dá uma pincelada para nós da atuação em Santa Catarina da contabilidade, as leis precisam mudar, né? Eu sei que a gente está acompanhando o Bem Mais Simples Nacional e agora aqui em Santa Catarina um movimento também para simplificação de normas junto com a junta comercial. Como é que o profissional da contabilidade está vendo essa simplificação e desburocratização de processo, que é o que a gente luta tanto para conseguir, né? O governo do estado criou um decreto e trouxe a contabilidade do CRC junto com as outras entidades, a OAB também, para uma discussão. E agora a junta comercial também, com o presidente Bajo, também criou um decreto onde trouxe a classe contábil, né? Então está o CRC e mais os SESCONs, e do outro lado também estamos com a ajuda da OAB, com mais 3 ou 4, com uma composição com advogados. Nós vamos buscar facilitar e agilizar ao máximo todo o processo para o pequeno e médio empresário. Por exemplo, junto está vindo também Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, Fátima, todo mundo, porque, por exemplo, o Corpo de Bombeiro, de forma muito proativa, já disse, a liberação do nosso alvará já está, de certa forma, simplificada aqui na Grande Florianópolis. E a segunda boa notícia é que a renovação do alvará não vai ser mais anual, vai ser a cada 2 anos. Isso, na verdade, é uma estratégia muito positiva, porque vai diminuir pelo menos a metade da carga de trabalho e do excesso de trabalho que o bombeiro tem hoje de ir lá e fiscalizar, né, e atuar em cima disso. Então, a gente está lutando aí de ponta a ponta, tentando ajudar. A gente sabe que é muito empecilho, aí, de repente, fere uma legislação, vem o Ministério Público, fere um negocinho, vem... Engessa tudo? É tudo muito engessado. Então, por isso a gente tem que, na verdade, ontem, essa semana estávamos aqui na Câmara de Vereadores em Floripa, exatamente obrigado por isso. Eu até acho que foi muito bravo a minha colocação lá. Eu falei, é uma vergonha, porque hoje você tem que sair de Floripa para se estabelecer em Biguaçu, que tem um projeto que é a Casa do Empreendedor, onde aquelas atividades que não necessitam fisicamente de um espaço, a gente sabe que o Código Tributário Nacional determina o poder de polícia, mas tudo bem. Mas, por exemplo, o instalador de ar-condicionado, a pessoa não tem empresa fisicamente, ela trabalha fora. Então, em Biguaçu, nós temos a Casa do Empreendedor, que se paga mais ou menos R$200 por ano, está incluído tudo ali, alvará e localização, e a pessoa está estabelecida. Então, temos que pensar assim também em Floripa, temos que pensar assim também em São José, em Biguaçu, em Palhoça, em todas as esferas, para tentar simplificar e facilitar. Numa crise que está, as pessoas querem empreender e não conseguem. O Adilson está coberto de razão. Florianópolis tem um problema que ele é vergonhoso. Eu tenho vergonha por onde eu ando por aí que me perguntam o que é o tal do ex-officio. Eu não sei responder porque, de fato, não há uma resposta jurídica nem legal para se trazer. Né? Trazer modelos em Florianópolis para se acabar com o ex-officio é meta nossa, acredito que também é meta do CRC e meta de todos os parceiros para se acabar com esse anacronismo jurídico que é o alvará que não existe. O alvará que não pode trabalhar, né? O empresário que não pode trabalhar. Fábio, eu estou desde 2000 trabalhando em cima disso, são 15 anos, né? Já fizemos trabalho junto com a CIF, com o CDL, e fizemos, na verdade, na época, capitaneado pelo Alaú Tissot, foi um projeto magnífico, e aí acabou nas mãos dos vereadores. Porque olha para um lado, quem encaminhou foi o Poder Municipal, sabe? Tem que parar com isso, tem que pensar em relação à cidade, ao desenvolvimento da cidade. Ninguém, em nenhum momento, está pedindo para fazer coisa legal. Não, nem infringir nada da legislação. Ninguém quer um estádio de futebol no lado da tua casa, ninguém quer uma igreja, com todo respeito à igreja, né? No lado da tua casa. A gente sabe disso, o zoneamento, mas a gente está aqui tratando especificamente, e eu arrisco a dizer que 60% das atividades hoje têm um baixíssimo risco de impacto. Não tenho dúvida nenhuma. Escritório de contabilidade, advocacia, todas as profissões liberais não tem impacto nenhum. Né? Adilson, eu tenho um sonho, e sonhe comigo, nós vamos abrir empresa em Florianópolis ainda, e no máximo 1 hora, eu não tenho dúvida alguma. Esse é uma meta que eu quero sonhar e quero que todas as entidades sonhem juntas. Não há porque um escritório de contabilidade que tem baixo impacto, não precisa de vigilância, não precisa de bombeiro, no máximo para fazer um cafezinho lá para o pessoal ladrar, né? Não precisa de fiscalização, né? Eu não tenho dúvida alguma que esse é o futuro. Abertura rápido, ágil, sem burocracia e com simplificação. É isso, Adilson, é isso que o contabilista espera, é isso que a gente precisa para os nossos empresários, né? Com certeza. E, Fábio, aqui preciso agradecer, parabenizar teu trabalho, tu és um incansável, eu sei que tu brinca comigo, onde tu pensa que eu estou mesmo, mas eu me surpreendo com a tua participação, porque o Fábio hoje ele está em tudo quanto é canto, Assembleia, Prefeitura, conosco, na OAB, em todos os conselhos de classe, trabalhando em prol da cidade, é isso que a gente precisa. Esquece vaidade, esquece A, B ou C, situação política. Vamos trabalhar em virtude
da solução positiva, em crescer e empreender de forma positiva. Adilson, homens abnegados, com vontade de transformar, é o que a gente precisa ocupando os espaços. Eu te agradeço pela participação aqui no nosso programa, te parabenizo pela atuação no CRC, Obrigado. que vem sendo brilhante até o momento, e venha sempre aqui, que essa casa do microempresário, a casa do empresário da microempresa, também é a casa do contabilista. Estou em casa com um mané, estou em casa, me sinto muito bem e com certeza voltarei. Obrigado e parabéns. A você que esteve conosco, meu mais humilde agradecimento. Certo que estaremos neste mesmo canal outra vez conversando sobre o mundo da pequena empresa, porque fatalmente juntos seremos sempre muito mais fortes.